O sol escaldante queimava Red Rock e a cidade parecia suspensa entre a poeira e o silêncio inquietante. Cada passo de Dusty Carson fazia as janelas tremerem e as pessoas se afastarem discretamente. Ele caminhava pelo centro, o olhar firme, os ombros tensos, como se carregasse um peso que não podia ser deixado para trás. A vida na cidade continuava sem perceber a tempestade que se aproximava. Cavalos relinchavam, portas batiam, mas tudo parecia anormal demais para o que estava prestes a acontecer. Dusty não estava ali para conversas amigáveis. Ele estava atrás de Clay McGraw, um homem que havia transformado Red Rock em seu reino de medo e ganância, e cuja mera presença podia fazer qualquer homem hesitar. Dusty se lembrou do passado, dos dias em que Clay não passava de um rival menor, alguém com quem ele havia cruzado espadas e pólvoras em desertos distantes. Naquela época, Clay era arrogante, esperto e cruel. Mas Dusty sempre acreditou que podia controlá-lo, que podia manter a justiça de seu lado. Mas Clay mudou. Tornou-se mais perigoso, mais astuto, escondendo seus crimes por trás de contratos e de homens armados que obedeciam a seus comandos cegamente. Agora ele era praticamente intocável, e qualquer erro poderia custar a vida de Dusty. Enquanto caminhava, Dusty percebeu uma figura emergindo das sombras, quase como se a cidade tivesse respirado alívio ao vê-lo. Era Billy Dois Dedos Thompson, seu velho amigo e cúmplice em tempos que ambos preferiam esquecer. Billy parecia cansado, os olhos vigilantes percorrendo cada esquina. "Dusty, você voltou mesmo?" sussurrou Billy, a voz baixa, quase engolida pelo vento quente que soprava da rua principal. Red Rock não é mais a mesma. Os homens de Clay não perdoam ninguém. "Eu não vim para brincar, Billy", respondeu Dusty, a mão já deslizando sobre o coldre. "Vim terminar o que começamos. Quem errou vai pagar." Eles avançaram juntos, cada passo calculado, atentos a qualquer som suspeito. As sombras pareciam se mover com vida própria, e o vento carregava o cheiro de madeira queimada e pólvora antiga. Cada detalhe podia significar armadilha, cada ruído podia ser uma sentença de morte. Enquanto se aproximaram do armazém de Clay, Dusty sentiu o coração acelerar, não de medo, mas pela excitação da justiça prestes a ser feita. O prédio estava silencioso por fora, mas vozes baixas vinham de
O sol continuava a queimar Red Rock enquanto Dusty e Billy caminhavam lentamente pela rua principal, seus passos levantando nuvens de poeira dourada que dançavam no ar quente. A cidade parecia suspensa em uma tensão silenciosa. Ninguém ousava aparecer nas janelas ou portas abertas. Cada loja, cada esquina escondia lembranças de batalhas antigas, traições e segredos que a poeira do tempo ainda não tinha apagado. Enquanto seguiam em direção ao hotel abandonado no final da rua, Billy olhou para Dusty com uma expressão de preocupação que não conseguia esconder. Dusty, não sei se podemos simplesmente derrubar Clay assim. Ele tem homens em todo lugar. Não é só sobre você e eu. Sua voz soava tensa, mas havia determinação nos olhos. É exatamente por isso que precisamos ser rápidos, respondeu Dusty, seus dedos roçando o coldre de seu revólver. Clay acredita que Red Rock é dele, mas toda a cidade tem seu limite, e ele já ultrapassou o da justiça. A lembrança de Clay atacando sua antiga equipe fez Dusty tremer levemente, mas ele reprimiu a emoção. Cada memória, cada erro do passado se tornava combustível para sua missão. Ele sabia que aquela não era apenas uma vingança pessoal, era uma oportunidade de libertar Red Rock do medo que havia se enraizado nas ruas. Eles entraram no hotel abandonado pelos fundos, uma porta de madeira velha que rangia a cada movimento. O ar estava frio e empoeirado e o silêncio era quase ensurdecedor. Dusty acendeu uma pequena lanterna que carregava em seu bolso, iluminando os móveis quebrados e as teias de aranha. Cada sombra parecia se mexer com vida própria, lembrando que eles não estavam completamente sozinhos. De repente, uma voz ecoou pelo corredor. Quem está aí? Era um dos capangas de Clay com uma arma tremendo em mãos nervosas. Dusty e Billy se movimentaram em perfeita sincronia. Um tiro rápido de Dusty desarmou o homem enquanto Billy cobria a entrada. Nenhum ruído extra, nenhum movimento despercebido. Eles estavam preparados para cada contingência. Enquanto avançavam, Dusty começou a se lembrar dos dias de quando Clay ainda era apenas um rival menor. Eles haviam dividido momentos de camaradagem e traição, risos e lutas sangrentas. Mas Clay mudou. O homem que estava à sua frente agora, escondido atrás de contratos e esquemas ilegais, havia perdido qualquer resquício de honra. Dusty sabia que não poderia hesitar. O corredor parecia interminável. Cada passo fazia o piso de madeira gemer. Cada sombra parecia esconder uma armadilha. Finalmente, chegaram a uma porta grande, reforçada, que dava para o que claramente era o escritório principal de Clay. Dusty respirou fundo, ajustando a postura do revólver. Eles precisavam ser rápidos e precisos. Um erro poderia custar tudo. Eles empurraram a porta ao mesmo tempo. Dentro, Clay estava sentado atrás da sua mesa, contando pilhas de dinheiro. Seus capangas estavam dispersos pelo quarto, relaxados demais, confiantes demais. Quando viram Dusty e Billy, os sorrisos arrogantes rapidamente se desfizeram. Pensei que você tivesse sumido, Dusty, mas veja só, ainda insiste em me perseguir, disse Clay, levantando-se lentamente, as mãos mostrando que estava desarmado, mas seus olhos brilhavam com malícia. E você trouxe companhia? Olhou para Billy com desdém. Eu nunca fujo do que deve ser resolvido, respondeu Dusty, com a voz firme, ajustando o revólver na altura do peito. O primeiro disparo ecoou. O som reverberou pelas paredes, levantando uma nuvem de poeira. Móveis caíram, vidros quebraram e gritos preencheram o ar. Dusty se movia com precisão cirúrgica, cada passo calculado, cada tiro certeiro. Billy, apesar de ter apenas 2 dedos, mostrava habilidade impressionante, cobrindo a retaguarda e eliminando ameaças que surgiam inesperadamente. Clay tentou fugir, mas Dusty antecipou seus movimentos. Cada passo de Clay era previsível para alguém que conhecia o seu passado tão bem. Finalmente, Dusty se aproximou, revólver apontado diretamente para ele. Acabou, Clay. Não há mais lugares para se esconder. O confronto final foi rápido.
Um último disparo de Dusty acertou Clay, que caiu no chão derrotado, não apenas pela força de Dusty, mas pela inevitabilidade da justiça. O silêncio voltou a Red Rock, pesado e absoluto. Dusty e Billy saíram do prédio, a poeira se assentando ao redor deles, iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. A cidade respirava alívio, mesmo que ninguém estivesse ali para ver. Dusty sabia que não seria lembrado como herói. Ele era apenas alguém que fez o que precisava ser feito. Enquanto caminhavam pela rua principal, Dusty olhou para Billy. Red Rock finalmente pode ter um amanhecer sem medo. Billy assentiu, mas ambos sabiam que no Velho Oeste a paz era temporária. Ainda assim, por hoje, a justiça prevaleceu. O sol surgia, tingindo o céu de vermelho, lembrando que cada história tinha seu preço e que algumas só terminavam quando o último tiro era disparado. O sol escaldante queimava Red Rock e a cidade parecia suspensa entre a poeira e o silêncio inquietante. Cada passo de Dusty Carson fazia as janelas tremerem e os moradores se afastarem discretamente. Ele caminhava pelo centro, o olhar firme, os ombros tensos, como se carregasse um peso que não podia ser deixado para trás. A vida na cidade continuava sem perceber a tempestade que se aproximava. Cavalos relinchavam, portas batiam, mas tudo parecia normal demais para o que estava prestes a acontecer. Dusty não estava ali para conversas amigáveis. Ele estava atrás de Clay McGraw, um homem que havia transformado Red Rock em seu reino de medo e ganância, e cuja mera presença podia fazer qualquer homem hesitar. Dusty se lembrou do passado, dos dias em que Clay não passava de um rival menor, alguém com quem ele havia cruzado espadas e pólvoras em desertos distantes. Naquela época, Clay era arrogante, esperto e cruel, mas Dusty sempre acreditava que podia controlá-lo, que podia manter a justiça de seu lado. Mas Clay mudou. Tornou-se mais perigoso, mais astuto, escondendo seus crimes por trás de contratos e de homens armados que obedeciam a seus comandos cegamente. Agora, ele era praticamente intocável, e qualquer erro poderia custar a vida de Dusty. Enquanto caminhava, Dusty percebeu uma figura emergindo das sombras, como se a cidade tivesse respirado alívio ao vê-lo. Era Billy, 2 Dedos Thompson, seu velho amigo e cúmplice em tempos que ambos preferiam esquecer. Billy parecia cansado, os olhos vigilantes percorrendo cada esquina. Dusty, você voltou mesmo? Sussurrou Billy, a voz baixa, quase engolida pelo vento quente que soprava da rua principal. Red Rock não é mais a mesma. Os homens de Clay não perdoam ninguém. Eu não vim para brincar, Billy, respondeu Dusty, já a mão deslizando sobre o coldre. Vim terminar o que começamos. A culpa é daquele que errou. Eles avançaram juntos, cada passo calculado, atentos a qualquer som suspeito. As sombras pareciam se mover com vida própria, e o vento carregava o cheiro de madeira queimada e pólvora antiga. Cada detalhe podia significar armadilha, cada ruído podia ser uma sentença de morte. Quando se aproximaram do armazém de Clay, Dusty sentiu o coração acelerar, não de medo, mas pela excitação da justiça prestes a ser feita. O prédio estava silencioso por fora, mas vozes baixas vinham de dentro. Era o riso de Clay, a confiança arrogante de quem acredita estar sempre um passo à frente. Ele está contando o dinheiro sujo de mais um esquema, murmurou Billy, os olhos arregalados. Vamos precisar ser rápidos. Assentiu Dusty, ajustando a postura do revólver. Cada músculo dele estava tenso, cada instinto alerta. A cidade inteira podia estar vigiando, mas ele não podia recuar. Era agora ou nunca. Eles entraram pelos fundos, o rangir das tábuas denunciando cada passo. A escuridão os envolvia e a tensão crescia a cada segundo. Dusty podia ouvir o próprio coração batendo em seu peito, e o silêncio do armazém parecia amplificar cada respiração. Cada sombra parecia esconder um inimigo, cada canto podia ser a última coisa que vissem. Quando finalmente Clay percebeu os intrusos, já era tarde. O sorriso arrogante se desfez ao ver Dusty pontando o revólver, e os capangas se moveram instintivamente, mas a experiência de Dusty era maior.
Balas cruzaram o ar, móveis caíram e gritos preencheram o ar. Dusty se movia com precisão cirúrgica, cada passo calculado, cada tiro certeiro. Billy, apesar de ter apenas 2 dedos, mostrava habilidade impressionante, cobrindo a retaguarda e eliminando ameaças que surgiam inesperadamente. Clay tentou fugir, mas Dusty antecipou seus movimentos. Cada passo de Clay era previsível para alguém que conhecia o seu passado tão bem. Finalmente, Dusty se aproximou, revólver apontado diretamente para ele. Acabou, Clay. Não há mais lugares para se esconder. O confronto final foi rápido. Um último disparo de Dusty acertou Clay, que caiu no chão derrotado, não apenas pela força de Dusty, mas pela inevitabilidade da justiça. O silêncio voltou a Red Rock, pesado e absoluto. Dusty e Billy saíram do prédio, a poeira se assentando ao redor deles, iluminado pelos primeiros raios de sol.